Boa noite a todos. Nós vamos iniciar, então, como nossa convidada, a professora Lucélia Cavalcante, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Vou fazer a apresentação e depois passo a palavra para a professora Lucélia. A professora Lucélia ela é licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará, campus de Marabá, em 2003. Ela possui formação específica na área de alfabetização, aperfeiçoamento, especialização em psicopedagogia clínica e institucional, é mestra e doutora em educação especial pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, no programa de pós-graduação em educação especial. Ela possui experiência na docência do ensino público municipal e no ensino superior pela UFPA e pela Unifespa. Atuou em vários projetos de ensino, pesquisa e extensão da UFPA, de 2003 a 2013, atuou como técnica pedagógica da UFPA e Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Marabá, de 2006 a 2016, coordenou programas de extensão nas áreas de formação de professores em arte, educação, economia solidária e na área de educação especial, coordenou desde de 2009 aos dias atuais projetos de pesquisa, de ensino e programas de extensão na área de educação especial. Exerceu o cargo de coordenadora de extensão do campus da UFPA Marabá, de fevereiro de 2007 a janeiro de 2010. Possui formação na área de Libras, Braille, autodescrição e programa TEX. Atualmente é professora adjunta da área de Educação Especial da Unifespa, professora do programa de pós-graduação Prof. Letras, Unifespa, atuando em pesquisa na área de surdez. É professora do programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática da Unifespa, com orientações na área de inclusão, formação de professores e o ensino inclusivo em Ciências e Matemática. É professora do programa de mestrado profissional de História em Rede, da Unifespa, orientando pesquisas na área do ensino de História Inclusiva, e coordenadora do programa de pós-graduação do mestrado profissional em Educação Inclusiva, PROFEI, em Rede Nacional. É pesquisadora do grupo de pesquisa Observatório Nacional da Educação Especial, da Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é líder de 2 grupos de pesquisa. Grupo de pesquisa em educação especial, contexto de formação, políticas e práticas de educação inclusiva e acessibilidade, e núcleos de estudos e pesquisas em tecnologias assistivas e acessibilidade do CNPq pela Unifespa. E atua como coordenadora do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica, NAIA, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e Unifespa desde 2014. Integra atualmente a Comissão Assessora em Educação Especial e Atendimento Especializado em Exames e Avaliações da Educação Básica, como especialista consultora do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, desde novembro de 2019. Professora Lucélia, seja muito bem-vinda à nossa sala, ao nosso grupo de estudo, e esteja com a palavra a partir de agora. Obrigada, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, o convite feito por este grupo, através da professora Edneia, né, então, que a gente pôde se conhecer, né, conhecer o trabalho, né, de cada uma dentro desse campo, essa interface importante que tem da área da educação especial, então gostaria de agradecer também aqui a presença virtual, né, de quem veio para esse espaço de diálogo, né, e aí eu espero, tem quantos minutos, Edneia? Em torno de 30 e a gente pode dar uma esticadinha a 40, tá? Tá, aí eu acho que a gente pode fazer, né, um processo assim mais de, tentando fazer mais dialógico, para não ficar aquela coisa cansativa, né? Já basta esse cartigo que eu dei para vocês aí da gente manter esse resumo no Lattes, né? Às vezes a gente tem que esticar o resumo por conta de projetos que a gente concorre, né? Então, aí a gente deixa lá abandonado, depois quando alguém lê que a gente fala, meu Deus, eu deveria ter sintetizado mais
esse resumo. Então, agradecer mesmo, a felicidade para mim, né, estar dialogando. Fui perguntar a Edneia quem são as pessoas com as quais a gente vai conversar essa noite, né, e ela me dizendo o elenco diverso e a área geográfica, né, que abrange pessoas de diversos estados, né, que integram esse grupo, né, que vocês articulam. Então, vocês estão de parabéns, né, pela iniciativa, né, e trazer, entre outras questões, né, também a temática da educação especial como temática transversal na formação, né, de licenciandos, né, de pesquisadores. Então, eu venho fazer uma fala desse lugar, né, de atuação que eu tenho, né, como vocês viram, eu atuo na educação pública desde que eu era estudante de pedagogia, né, já atuava na educação pública, né, como tinha o antigo magistério, e aí, então, já me via inserido dentro da educação básica, né? Então, é desse lugar que eu chego até a universidade, e que a universidade, antes, a Universidade Federal do Pará, a gente acaba esquecendo o nome da universidade mãe, Universidade Federal do Pará, né? A gente era do campus da UFPA, e agora a Unifespa, que é a universidade semelhante ao FOPA, né, que a Edneia atua, é uma universidade criada, né, recentemente, relativamente recente, em 2013, e a gente vem com essa trajetória de atuação nos últimos anos dentro do campo da área da educação especial. Então, eu trouxe, né, apesar de ter trago uma apresentação para vocês, e aí eu peço para a Edneia, se tiver alguma questão no chat, que você possa olhar e interromper no meio da fala, não tem problema nenhum. Acho que a gente, nesse contexto virtual, não tem como a gente ficar mantendo um padrão de palestra, né? Assim, é muito exaustivo. Então, apesar de trazer uma apresentação, eu não vou, né, trabalhar tudo que está lá na apresentação, mas assim, a gente vai fazer uma passagem para tentar contemplar a temática, né, que a gente se propôs, né, estar discutindo. Então, vou fazer aqui a projeção. E eu não sei, Edneia, se tem alguma pessoa com deficiência na sala? Tem, acredito que não, né, Não, Adriana? né? Tem Que alguém? precise Hoje fazer não, né? descrição. Não. Tá, tá Hoje não, ótimo. Lucélia. Ah, gente, o Zoom é melhor, acabei de descobrir, porque a gente consegue olhar para o slide e olhar, né, aqui pelo menos as pessoas, três, consigo visualizar três, é melhor do que as outras plataformas. É que é bem sofrida. Eu tenho até evitado fazer projeção por conta disso, né, deixa a gente desconfortável sem estar vendo ninguém, só com, né, com olhar na projeção. Então, eu vou tentar fazer uma ampliação aqui, e só quando precisar mesmo eu vou dar um F5 se tiver alguma animação que eu não lembro se eu coloquei alguma animação. Eu pergunto se vocês estão conseguindo visualizar nesse zoom que eu Sim, dei aqui. Tá, né? Eu não vou fazer sim. F5, deixa eu só ocultar aqui para ficar maior. Então, o tema, né, que eu fui provocada a pensar junto com a Edneia, né, para a gente poder estar dialogando aqui com este grupo, é discutir um pouco a ideia da educação especial e sua transversalidade da educação básica ao ensino superior. Tentar situar algumas dimensões presentes da política, que não tem como a gente abordar tudo, né, num espaço como esse, mas assim, trazer alguns elementos centrais da política que a gente tem atualmente, e as práticas, né, que se implementam nessa transversalidade, né, tanto da educação básica até o ensino superior. Uma das primeiras questões essenciais, né, que a gente hoje mais do que nunca precisa fazer uma distinção, e isso implica tanto nos currículos dos cursos de graduação, né, nas temáticas que a gente elege para estar tratando dentro da área, que é essa distinção entre o conceito de educação inclusiva, né, e educação especial, né, e o que é que significa a gente debater essa perspectiva da educação inclusiva. Então, a ideia da educação inclusiva, a gente tem um adjetivo aí, o inclusivo, adicionado à educação, que, de forma muito sintética, quer dizer que a gente precisa garantir o direito à educação para todos, né? Então, o princípio da educação inclusiva é essa perspectiva do direito básico à educação para todos. Não era para existir essa necessidade de ter esse adjetivo inclusiva, né? A efetividade do direito à educação já deveria, né, por sua vez, garantir essa ideia que a educação ele é um direito, né, que não tem como se alienar, né, se retirar,
ele é um direito garantido constitucionalmente, né? Então, a ideia é a gente não deixar ninguém de fora da educação, garantir que todos tenham acesso ao conhecimento historicamente acumulado pela humanidade, né? Então, o que a gente precisa garantir nessa perspectiva, e trazendo o público que se denomina público-alvo da educação especial, são as condições acessíveis, né? E ofertar as respostas educacionais, quando a gente pensa no ensino, ofertar essas respostas educacionais propiciando a aprendizagem de todos, né? Então, a gente vai tratar um pouco desses princípios aqui nesse diálogo dessa noite. E aí, por que a gente tem esse termo, né? Esse termo educação como adjetivo, né? Adicionado à palavra educação? Porque a gente não tem uma educação, infelizmente, que inclui a todos, né? Muitos a gente sabe que há várias situações de exclusão que ainda se instala dentro não só do processo educacional, mas, principalmente, a gente não pode discutir qualquer questão relacionada aos conceitos de inclusão e exclusão sem a gente retirar, né, o contexto material de vida que é a sociedade capitalista. A sociedade capitalista, ela se instala, né, dentro dos pilares da exclusão. Então, falar de educação inclusiva dentro de um contexto de uma sociedade excludente é uma contradição em si, que a gente, para debater qualquer questão relacionada a qualquer política de inclusão, a gente tem que partir desse pressuposto, que a gente não está dentro de uma sociedade ideal que vai garantir de fato, as condições materiais para que essa inclusão que a gente sonha de ser efetiva. Não vai, é utopia. Então, é uma utopia que a gente tem que estar buscando e lidando com essas contradições e reconhecendo essa raiz neoliberal também, que fundamentou as políticas de educação inclusiva. A gente precisa, para não lidar com esse debate de uma forma alienada, a gente precisa ter esse reconhecimento inicial dessas raízes, né, que fundamentam a política de educação inclusiva. O que estava por trás quando ela foi pensada, né? E ela foi pensada com uma intencionalidade. Então, o que esse tempo dialogando, estudando dentro da área, me fez construir de compreensão distintiva, né? A educação inclusiva, ela é uma utopia, uma meta que a gente deseja alcançar. A gente quer uma educação, sonha com uma educação que não exclua ninguém. A inclusão escolar, dentro desse contexto, da busca dessa meta, é essa materialidade da política em ação. É o que a gente faz no cotidiano de nossas instituições, e aí falando dentro do recorte da área educacional, da inclusão no campo educacional, o que é que a gente faz no dia a dia para garantir essa efetividade do direito à educação a este público, né, que a gente denomina público-alvo da educação especial, ou seja, a escolarização dos alunos com deficiência, transtorno do espectro autista, e também os alunos, né, superdotados que entram como público-alvo da educação especial. E aí a gente tem, né, uma bandeira, né, dentro da política neoliberal mesmo de educação para todos, e a política de educação inclusiva, ela vem nesse bojo, nesse movimento, daí aquela necessidade que eu falei da gente se problematizar como é que a gente arranja e se coloca dentro desse discurso da inclusão. Então, eu entendo a inclusão escolar como um processo de ação, você implementando, buscando a sua utopia maior, que é a educação inclusiva, né? Então, a gente levanta, dentro desse debate todo, a bandeira de mudar as políticas e as práticas pedagógicas escolares, né, na perspectiva da educação inclusiva, sem a gente discutir as formas nefastas de exclusão da sociedade em geral. A gente entra muitas vezes nesse movimento, né, envolvido afetivamente, amorosamente, e a gente esquece de fazer essa correlação que ela é importante, porque faz com que a gente reflita quais são os desafios que a gente tem hoje, né, que a gente não tem como a gente assegurar em nenhuma realidade no país que os nossos alunos são inclusos, quer da educação infantil ao ensino superior. Eu mesmo batalhando diariamente dentro da Unifespa pela inclusão dos alunos com deficiência na educação superior, eu não posso ter a ousadia de dizer que os alunos da Unifespa são inclusos, né? Porque é muito relativo, muito complexo esse cenário contraditório do processo de inclusão. Então, a gente tem a educação especial, né? Primeiro, assim, é uma ideia de que a educação especial hoje não é necessária, que o termo educação inclusiva substitui a educação especial. Não substitui.
Educação inclusiva, ela é uma educação para grupos historicamente marginalizados. É o direito à educação para esse grupo mais amplo, indígena, quilombola, menino de rua, nômade, cigano, toda essa diversidade linguística, né, étnico-cultural, né, de condição de classe também que envolve. Então, quando a gente fala de educação inclusiva, é esse grupo maior. Então, quando a gente associa, faz uma correlação da educação inclusiva com a educação especial, aí a gente recorta o público, né? Então, nenhum pesquisador tem como, né? Eu, por exemplo, Lucélia, tenho alunos indígenas, tenho alunos quilombolas, né? E estudo para a minha prática, mas eu não tenho como pesquisadora dizer que eu domino todas as áreas, né? Eu preciso transitar numa transversalidade, né? Educação especial nas escolas dos quilombos, educação especial nas escolas indígenas, eu posso fazer esse trânsito, né? Mas, assim, dominar todo esse debate, a política, né? É muita também prepotência, seria a gente dar conta. Daí a gente tem a necessidade de grupos diferenciados trabalhando e se aprofundando nessas questões. Então, tradicionalmente, a educação especial, ela é uma área que não está em desuso e nem em abandono. Quando a gente fala de educação especial, ela é uma área do conhecimento hoje e uma área de aplicação também. Ela tem uma base epistemológica que não tem como a gente dizer, é só aplicação, só ensinar braille, só ensinar libras, né? Não é só uma questão tecnicista ou de aplicação prática, né? No sentido mais reduzido de uma compreensão mais complexa que envolve essa área. Então, ela é uma área do conhecimento muito consolidada e hoje se constitui legalmente uma modalidade que precisa se transversalizar. Acho que um sentido importante que a gente precisa refletir e compreender nesse debate, de pensar quais são os desafios que a gente tem, né, quais são as realidades que a gente tem, é o que é que significa para a gente essa transversalidade. Como é que eu enxergo na educação infantil essa presença da transversalidade da educação especial? Como é que eu enxergo no ensino fundamental segundo segmento, que é diferente o contexto, né? Vocês sabem que são da área específica, né? De áreas específicas, geografia, a gente sabe que muda o contexto, primeiro ao quinto ano e sexto ano em diante, e a gente precisa pensar como é que isso também se replica na educação superior. Então, hoje, a educação especial ela é entendida como uma modalidade e também uma área de conhecimento. E essa, sendo modalidade, ela se envolve tanto dessa área do conhecimento, fazendo-se ciência e teorizando sobre, como também construindo formas de se com deficiência à educação. Então, é importante resgatar essa ideia do que é específico da educação especial. Quando a gente se reporta aos alunos com deficiência como aluno especial, a gente está distorcendo um conceito do que é educação especial. O especial da educação especial não é esse especial que a gente se reporta afetivamente às pessoas. É de específico, de especialidades, né? Então, quando a gente fala de audiodescrição, é uma especialidade. Quando a gente fala de atuação de um ledor, é especialidade. Braille, soroban, tecnologia assistiva, comunicação alternativa aumentativa. Então, você tem um conjunto complexo de conhecimentos que envolve, né? Então, é preciso a gente ter essa distinção em relação à educação especial. Trago ainda essa discussão, né, que eu já fiz anteriormente, a gente precisa entender, então, esses significados do que é educação inclusiva, do que é inclusão escolar, do que é inclusão educacional, como é que a gente usa esses termos, né, substituindo ou não. Então, é importante a gente se situar nesse sentido. Então, a inclusão escolar ela é um substituto da ideia de escolarização, é o que a gente faz para garantir ali na escola, na universidade, o direito do aluno à educação, né? Como é que a gente promove essa prática pedagógica que inclua, né? Então, é o processo de escolarização ou de formação acadêmica, como a gente fala mais propriamente na educação superior. A educação inclusiva é a meta, o nosso sonho. E quando a gente fala em inclusão educacional, ela é abrangente, ela pode se dar essa inclusão educacional em projetos socioculturais, socioeducativos, não necessariamente unicamente na escola, né? Então, é um conceito mais amplo, quando a gente fala em inclusão educacional das pessoas com deficiência no município de Belo Horizonte, no município de Marabá, no município de Santarém, a gente está abarcando todos os projetos socioeducativos que envolvem as pessoas com deficiência, né?
E aí eu trago mais assim uma reflexão, quando a gente fala desse direito à educação, de quem é a responsabilidade da instituição de ensino, dos governos, dos sistemas, né, dos profissionais da educação, né, o que temos, né, efetivado de fato nesse contexto, né, aí que a gente tem os cenários muito diversos no país, né, como eu colocava, a gente tem experiências muitas vezes segmentadas de sucesso e que muitas vezes não são reconhecidas pelos sistemas, pelos governos, né, como experiência a ser replicada, implementada, subsidiada financeiramente, né, porque incluir, ter uma educação para todos e, mais precisamente, a oferta de serviços em educação especial, gente, é muito cara. É muito caro o mouse adaptado para um aluno com paralisia cerebral. E a educação básica não recebe esse conjunto de suportes, de tecnologia para garantir esse direito à educação. E aí, quando eu falo isso, é com conhecimento de causa, né, como quem vem da educação básica e que trabalha com ensino, pesquisa e extensão em parceria com a educação básica, a gente defende a ideia que o seu aluno de hoje na educação infantil vai ser nosso aluno da Unifesp amanhã, né? Então, a gente sempre tem esse diálogo com a educação básica. E o que a gente percebeu? Na universidade, apesar de todo o sucateamento que a gente tem vivenciado na universidade pública federal, a gente tem mais autonomia na nossa universidade de gerir dinheiro, recurso para a inclusão no nosso núcleo, né? A gente que coordena, né, e gerencia todo o financiamento que chega dentro desse campo. A gente pode escolher comprar um teclado super especial que custa, né, aí R$6.000. Um mouse adaptado, a gente vai escolher comprar aquele mouse adaptado. As salas de recursos multifuncionais não têm essa autonomia, não tem esse financiamento. A gente teve um programa de criação das salas de recursos multifuncionais e que você dá um kit para a escola. Teve uma outra edição que, digamos assim, repôs alguns itens das salas de recursos, mas que depois você fica sem ter qualquer assistência ou reposição. Então, assim, não tem como a gente dizer que aquela impressora Braille que chegou lá, quantos anos na sala de recurso, aquele notebook que chegou há alguns anos na sala de recurso, ele ainda está funcionando. Então, como é que a gente pode dizer que a garantia de condições na educação básica está sendo efetivado, né, com essa política, né, de governamental federal, né, que não faz esse suporte, né, de poder estar dando continuidade ao financiamento dentro desse âmbito. Se criou as salas de recurso, acreditando-se que esse modelo único de prestação de serviço em educação especial iria, né, resolver todas as mazelas do processo de inclusão, e a gente sabe que não resolveu, né? Os estudos, as pesquisas têm mostrado, né, os vários problemas que existem na educação básica e na educação superior. Né? Às vezes eu brinco, eu falo assim, a educação básica é mais feliz em muitos aspectos, né? Principalmente nessa questão da formação de professores, que é o grande desafio nosso na educação superior, né? Formar os professores já doutores ou pós-doutores para construir práticas inclusivas, né? O nosso grande desafio na educação superior. Então, deixa eu ver, vai me avisando o tempo, por favor. Então, a gente tem quem é o público-alvo, outra questão que não é consenso, algo que eu não posso sair hoje daqui sem dizer para vocês, não existe consenso entre os pesquisadores no país da área da educação especial. Existem muitos dissensos e um deles é quem é o público-alvo da educação especial. E eu, com formação em psicopedagogia e formação em educação especial, diria para vocês, são áreas do conhecimento diferentes e que requerem atuações com públicos de alunos diferentes. Os alunos que têm disfunção e dificuldade de aprendizagem precisam, sim, ter uma política de atendimento para eles com uma base psicopedagógica. E os alunos da educação especial precisam de educação especial. Então, é diferente os campos. Há momentos em que uma área pode contribuir com a outra? Há. Mas a organização do teu trabalho na oferta de serviços, ela é diferenciada. O que eu trabalho com uma pessoa com TDAH, com dislexia, com dislalia, é diferente de como eu trabalho com um aluno que a gente tem cego, com um aluno que a gente tem com paralisia cerebral. Então, é diferente. Então, se você se dedica a atender todo esse público, que é o que acontece na educação básica e em algumas realidades, na maioria das realidades na educação superior, você tem um inchaço dentro da sala de recurso multifuncional,
Os sistemas de ensino não oferecem outras políticas para atender esse público e você não consegue atender com qualidade, prestar serviço em educação especial, nem para quem precisa de educação especial e nem para quem precisa de outros programas de intervenção. E você não consegue, como professor especialista, nem chegar perto do apoio que o professor do ensino comum precisa. Então, daí aquela minha primeira fala inicial de dizer assim, olha, ainda está muito mal. A gente avançou em muitas coisas, mas tem muita coisa ainda que depende não só de nós como professores. Como eu falei, é uma parte que depende de nós, é uma parte que depende dos governos e dos sistemas de ensino. Então, a gente precisa separar quando algo depende do sistema de ensino que eu estou vinculado e quando depende de mim como professor. Né, quando depende da escola, quando depende da universidade, não unicamente, senão a gente sofre, adoece e morre, né, se frustrando por não conseguir escolarizar, alfabetizar, ensinar, né, os alunos com deficiência. Então, o público-alvo da educação especial, nessa perspectiva que eu argumentei com vocês, são pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e superdotação. É o público hoje com deficiência, mesmo com a política nacional e as idas e vindas, né? Agora a gente está na fase de aprova ou não aprova, eles estão brigando internamente entre si, e uma das pautas de briga é quem é o público-alvo, se vai escancarar para todo mundo que tem problema, vai entrar tudo na educação especial, ou se vai continuar restringindo a este público e pensar outra política inclusiva para essas populações, que é a minha tomada de posição em particular, que haja política. Historicamente, o Brasil nunca pensou política para as pessoas com dificuldade de aprendizagem, e a gente não pode ficar de braços cruzados diante disso. E aí eu vou usar só um exemplo da Unifesp. A Unifesp tinha essa mesma situação que acontece na educação básica. Os alunos com dislexia, TDAH, não tinha ninguém que atendesse. Eu falei assim, nós vamos atender enquanto não tem ninguém. E nos organizamos, né, para poder estar atendendo esse público. Ao mesmo tempo que eu fazia isso, enquanto núcleo de acessibilidade, a gente começou o movimento com a Pró-Reitoria de Graduação e dizer assim, olha, a gente precisa de um programa psicopedagógico. Vamos criar um programa, e criou-se o programa. Outro setor hoje atende e monta um programa de intervenção e de estudo com esses alunos, que tem dado, né, um resultado importante no processo de formação acadêmica, e eu acredito que deveria ser a mesma coisa com a educação básica. É preciso pensar programas diferenciados, né, políticas diferenciadas para atender todos esses diferentes públicos, né, para se garantir o direito à educação de todos. Então, a pessoa com deficiência, eu passo algumas imagens, né? Deficiência física, né? Que tem a sua singularidade, deficiência visual, que também a gente tem outra situação polêmica, que é a visão monocular, né? Principalmente na questão das cotas, há um processo de disputa muito forte ainda em relação a isso. Deficiência auditiva e pessoa surda, né? Que tem sua distinção. Deficiência intelectual, transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação. E que é um público também bastante negligenciado, que a gente acha que só é coisa positiva da superdotação, e na verdade a gente tem, né, pelo fato ainda no Brasil a gente não tem uma política de diagnóstico, de identificação desses casos, eles são muito negligenciados e a gente tem um índice muito elevado de suicídio entre superdotados no país, né? Então, é importante sinalizar como é sofrido lidar com o contexto da escola, que não se transforma para atender também esse perfil de aluno superdotado, né, nas instituições, não só em escola, mas na universidade a gente tem também. E aí essa transversalidade, quando a gente discute, ela tem que se presentificar na educação quilombola, do campo, indígena, na EJA. Então, a gente vai aí pensando, cada uma desses níveis, né, e modalidade de educação vai causando sofrimento na gente, porque a gente vai pensando, meu Deus, as escolas do campo, né, que na realidade amazônica, o que ela tem de educação especial? Né? As escolas quilombolas, nos quilombos, como é essa realidade? Então, a gente não tem, em muitos casos, a gente não tem nos contatos que a gente tem com alunos quilombolas, que são bolsistas, a gente tem muito bolsista quilombola no núcleo de acessibilidade, então a gente já tem ações de extensão sobre deficiência dentro desses espaços também, e a gente vê que é quase, né, inexistente em muitos casos essa discussão, né, esse debate, e a falta de políticas, né, de Estado,
né, que financie realmente esse processo também nesses níveis. Então, um dos principais desafios que a gente tem hoje é garantir que esses serviços em educação especial, eles cheguem para apoiar o processo de inclusão escolar no ensino comum. Então, a gente precisa entender que a inclusão escolar não vai ser feita só por mim, Lucélia, lá na minha sala de aula comum. Eu sozinha não vou conseguir. Eu preciso de uma rede de apoio. Eu preciso que a sala de recursos, que é o AEE, Atendimento Educacional Especializado, não se dê só nas 4 paredes da sala de recursos. Ela precisa se deslocar para a sala de aula. E aí, como é que se desloca para a sala de aula o único notebook que chegou para a sala de recursos? Como é que se desloca para a sala de aula a única lupa de mão que chegou para a sala de recursos se a professora tem trabalho e atendimento no contraturno? Né? Então, assim, é como se a inclusão dentro da sociedade capitalista fosse pensada para não funcionar, né? Fosse arquitetada para funcionar, como diria Martins, né, um sociólogo, semi-inclusão, uma inclusão sem vergonha, né, infelizmente. E que aí a gente pega e se depara e acaba se culpando como profissional. Então, aquilo que eu falava, a gente precisa separar aquilo que é nossa responsabilidade e aquilo que é responsabilidade dos sistemas de ensino, do governo, que precisa garantir como política, né? De condições de trabalho. É muito caro, gente, a gente garantir essas condições acessíveis. E aí, por isso que muitas vezes o Brasil é perfeito em legislação, né, apesar das contradições e os erros, né, que tem várias legislações e diretrizes, que a gente acaba identificando essas problemáticas, mas o Brasil é muito rico de respaldo legal, mas há um hiato, um abismo nessa materialidade. E esse abismo ele não é aleatório, esse abismo ele acontece exatamente por a gente viver numa sociedade que ela é desigual. E sendo desigual, e aí a gente tem um dado internacional que 80% das pessoas com deficiência no mundo são pessoas pobres. Ou seja, você tem só 20% das pessoas com deficiência no mundo que têm condições melhores, né, de ter uma vida, né, mais digna. Então, essa desigualdade, ela aparece também, é um ponto-chave para a gente discutir a deficiência, a inclusão, né? Ela não pode estar recortada, porque senão a gente leva toda a culpa, né, que não é uma culpa que a gente precisa levar. E sim ter um compromisso, né, uma responsabilidade com a inclusão, aquele aluno está diante da gente, e a gente não pode, por exemplo, não vou trabalhar com ele porque não tem laudo, né? O nosso trabalho, eu sempre tenho defendido que nós, professores, temos que resgatar uma autoridade pedagógica. A gente vive um cenário um susto de perda de autoridade pedagógica. A gente fica esperando que o psicólogo vai dizer o que é para a gente fazer, o terapeuta ocupacional, o médico, o oftalmo, enfim, né? E aí, nesse aspecto, né, Lucélia, pedagoga, eu sempre brinco na Unifesp, sou eu que respondo os processos administrativos, que entra na justiça, quem diz que tem deficiência e não tem, eu vou lá, sou eu que destrincho a lei, né? E aí a gente vai tentando garantir o direito à cota para quem tem direito à cota, né? Porque assim, a gente vê um volume muito grande de pessoas que não têm a condição da deficiência no grau que a lei, né, define, e que querem entrar pela cota, e as pessoas cegas, surdas, ficam no rabo da fila, né? Então, a gente precisa também garantir assim, esse contexto, né? E um dos pontos-chave é essa identificação da deficiência. Além de entender essa transversalidade da educação especial, é a identificação, o diagnóstico, né? Essa ação intersetorial que está na política e que a gente não tem garantia. Então, muitas vezes, o que é para ser feito para o campo da saúde, a gente tira do nosso bolso e vai levar o aluno médico, vai pagar a consulta, né? Aquilo que é para ser feito pela assistência, nós, professores, vamos assumindo responsabilidades, que são de outros setores, que são de políticas públicas, e a gente não consegue sequer, né, fazer o trabalho nosso, que é o trabalho educacional. Então, interessa para mim o laudo da pessoa com deficiência, no que ele vai me ajudar ou vai me permitir para organizar minha prática pedagógica, né? Então, a gente tem essa polêmica também do professor que se apega ao laudo médico. Eu, como professora, para mim não serve para muita coisa, né?
Então, o que a gente precisa é lidar e conhecer o aluno no cotidiano e ver o que pedagogicamente você pode fazer e cobrar por outras políticas, né, de intervenção clínica, na área de saúde, medicação, né, dentro do seu lugar, ver como você contribui com essas políticas e não você se responsabilizar também. É importante, dentro da escola, a gente esclarecer as famílias sobre os direitos, onde acessar os serviços, os canais de denúncia também. E aí, quais são esses canais importantes aliados hoje para a gente aqui na realidade de Marabá? O Conselho do Direito da Pessoa com Deficiência, Promotoria do Direito da Pessoa com Deficiência, os núcleos de acessibilidade, todo mundo atua em conjunto, né, para poder a gente garantir a criação de centros especializados para pessoa com deficiência visual, para autista, para surdo. Tudo que a gente conseguiu aqui em Marabá foi através desse diálogo com a promotoria e também, infelizmente, algo que a gente não deseja que seja dessa forma é a judicialização. O sistema de ensino fazer porque, né, tem que pagar a multa, né, porque foi juizado. Né? Então, ajuizado. Então, a gente tem esses cenários aqui. Então, muitas coisas a gente conseguiu a partir dessa atuação conjunta de núcleos de acessibilidade e educação básica, outros serviços, a PAI, outras associações, e o próprio Conselho da Pessoa com Deficiência, que a gente tem participação também, representatividade, sempre está habilitando também nessas questões. Como está meu tempo, Edneia? Já acabou? Não, tá tranquilo, professora, pode continuar aí, que tá muito bom. E aí, nessa questão da identificação, do diagnóstico, né, a gente tem vivido essa experiência que eu falei para vocês, né, eu acabo fazendo exercício de médico, de advogado, né, para poder entender essa forma como o médico analisa uma condição de deficiência, como é que ele declara se uma pessoa tem ou não deficiência. E aí, por vezes, a Lei Brasileira de Inclusão, ela é nossa amiga em muitos aspectos. Mas em outros, né, como ela traz assim, essa definição, aí é como se a pessoa dissesse assim, eu posso dizer que eu tenho um impedimento, né, sensorial, porque eu não enxergo sem o óculos para longe. Então, posso ter essa interpretação a partir dessa definição aqui. E é o que tem acontecido na Universidade Processo as Cotas. Né? O nosso grande desafio são as pessoas interpretarem essa definição de deficiência, que ela teve uma intenção importante, né, no movimento político das pessoas com deficiência, que foi deslocar, você transformar a ideia de que a deficiência é uma doença, o paradigma da deficiência como doença, né, como a incapacidade por estar relacionada à doença. E aí essa perspectiva é uma perspectiva social da deficiência, de que a deficiência ela precisa ser analisada do ponto de vista de um corpo que tem uma lesão, uma falta, e as condições materiais e materiais de vida, né, porque envolve também concepção, ideologia da sociedade sobre a pessoa com deficiência, e que vai ou não funcionar como barreira. Então, nós, como sociedade, a gente pode produzir condições de deficiência. Então, esse conceito da LBI, ele remonta, é aquela que tem impedimento de longo prazo. Percebam que as pessoas, quando lêem isso aqui, já vão dizendo, ela está falando deficiência física, mental, não. Impedimento de longo prazo é o impedimento, e aqui ele está falando a natureza do impedimento. Não está colocando deficiência mental e deficiência intelectual. Né? Então, na nossa interpretação, a gente muitas vezes passando pela lei, que às vezes é um textinho chato, né? A gente passa batido. Então, a gente precisa entender a ideia do impedimento, a natureza que é física, mental, intelectual. Deixa eu só arrastar aqui, porque essa janelinha ficou aqui em cima para mim. Só um minutinho. Mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir, impedir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, outro conceito central que a gente precisa pensar ao olhar essa definição, principalmente dentro do campo educacional, é como é que o contexto das nossas escolas e o contexto das nossas universidades criam ou têm barreiras para a gente destruir.
uma pessoa a favor da inclusão, eu brinco no NAIA, né? Nós somos os destruidores de barreira. A gente tem que buscar achar a barreira e tentar destruir a barreira, né? Seja ela de que natureza for, atitudinal, pedagógica, física, arquitetônica, instrumental, tecnológica, enfim, atitudinal, que é uma das principais barreiras que a gente tem, e tentar estar destruindo para a gente garantir condições para que a pessoa acesse as oportunidades. Então, são dois conceitos diferentes. Igualdade de condição e igualdade de oportunidade. Eles não podem ser substituídos. Para a gente falar que nós estamos garantindo condições de oportunidade aos nossos alunos com deficiência na Unifespa, eu preciso dizer e fazer uma correlação que essas oportunidades elas são iguais porque eu tenho garantia de condição. E aí é nessa garantia de condição que vai depender de cada aluno. Então, se a gente tem um aluno cego, é o que é que esse aluno cego vai precisar para ele acessar o conhecimento do curso dele de psicologia, por exemplo, né? A gente tem um caso de um aluno cego que faz psicologia. Eu também faço psicologia, gente, eu sou da mesma turma que ele. Né? Depois de me formar, eu passei aí na psicologia e estudo com ele, por isso que eu estou usando o exemplo dele. Então, o que é que ele precisa para ele seguir na formação acadêmica dele com independência e autonomia? Se ele usa braille, ele vai precisar de braille. Isso é garantia de condição. Se ele aprendeu a usar leitor de tela, que é o caso dele, ele chegou na universidade e está aprendendo, ele vai precisar do material em formato acessível. Quem é que vai garantir esse formato acessível? Na educação básica, deveria ser a sala de recurso multifuncional. E aí, a sala de recurso multifuncional, como eu falei, é multifuncional no nome, não é dotada de equipamentos suficientes, e o professor fica fazendo rifa, não sei se acontece na realidade de vocês, compra televisão, compra... E aí é um cenário terrível, que a gente está terceirizando a educação, né, no desespero de lidar com aquela realidade concreta de exclusão, e o Estado se torna mínimo, né? Pouco está investindo nesse processo. Então, é importante a gente fazer essa relação e olhar para essa definição da condição da deficiência, não só pela LBI seca, porque senão ela pode funcionar contra a gente. Qualquer pessoa vai querer ser pessoa com deficiência para acessar a cota, e no contexto da educação básica, ou para receber BPC, enfim, né, esses contextos todos que a gente lida. Né? Então, é importante, quando a gente analisa o conceito de deficiência, reconhecer essa relação, essa concepção dentro do modelo social de deficiência, de deslocamento daquilo que gera condição de deficiência, mas a gente ainda se apega a um conceito médico também para você classificar a lesão. Por exemplo, se você tem baixa visão, tem o padrão lá médico do profissional específico da área, oftalmo, para poder você dizer, tem baixa visão, não tem. Né? O cego tem lá a definição legal, a pessoa com deficiência auditiva e por aí vai. A pessoa com deficiência física, né? E aí é uma questão assim, que o CIF, né, esse índice que está se tentando implementar para poder cadastrar as pessoas, de certa forma, parece-me que vai nos ajudar nesse processo, porque ela vai associar o CID e a perda de funcionalidade. E aí, só para a gente entender, alguém com deficiência física no membro superior, se ele perde o polegar, ele perde a função da mão. Se ele perde um anelar, ou qualquer um dos dedos que não seja o polegar, continua a função da mão, restritiva, mas a função da mão de prensa ainda continua. Então, por isso que é muito delicado essa questão da gente entender quem é que tem direito, quem é que tem deficiência, quem é que não tem, principalmente na educação superior. Na educação básica é algo que, inclusive, a gente tem uma nota técnica, eu sei que muitos sistemas de ensino exigem o laudo para oferecer ou matricular, oferecer serviço do AEE, isso está errado. A gente tem uma nota técnica de 2014 que desenha para os sistemas de ensino que a gente não pode associar a condição de prestar serviço de AEE ou matricular ou qualquer outro direito, correlacionado ao laudo. Né? Então, se, por exemplo, só um exemplo, você tem uma pessoa com paralisia cerebral, está diante de você, ele não tem laudo atualizado. Aí você não pode receber aí o AEE porque tem o laudo atualizado. A escola não pode fazer isso, a educação não pode fazer isso. Né? Para outras coisas, a gente precisa de laudo. Mas para essa identificação e prestação de serviço, a gente não pode, enquanto sistema, enquanto área educacional, exigir esse laudo, porque o nosso trabalho é pedagógico.
não é condição saber aquela definição do médico, né, o que serve, o que não serve, para a gente poder desenvolver o trabalho pedagógico. É importante, sim, a gente conhecer as características, né, de uma pessoa autista, de uma pessoa com deficiência intelectual, estudar sobre isso, porque ajuda a gente a pensar a prática, mas ele não, o laudo em si, ele muito pouco nos ajuda. Relatórios de outros profissionais com sugestão nos ajuda, mas o laudo em si não pode ser essa amarração, essa condição específica. Professora Lucélia, mais 10 minutinhos, porque a gente encerra às 21h10 para dar tempo do pessoal fazer os questionamentos. Perfeito. Então, assim, desse processo, a gente tem um texto muito interessante da professora Aranha de 2004, né? E ele é 2004, nós estamos em 2020, né? Então, nossa, como está antigo. Mas parece que permanece a mesma coisa. Quando a gente fala de implementação da política de educação inclusiva. A gente acaba revisitando os mesmos aspectos que ela colocou de problemas, né? Que existe nesse processo de implementação, que vai desde, sim, o desconhecimento da legislação. Conhecer a legislação não é dizer, eu já li o decreto do AEE, eu já li a política nacional, é você botar esses documentos diante de você e você destrinchar e entender eles e o que está por trás dele. Né? Então, enquanto autoridade pedagógica. Então, a gente precisa, não é só dar uma lida, ter passado por cima, é entender as armadilhas linguísticas, inclusive, que existem. Né? Se você pegar a Política Nacional de Educação Especial de 2008 e pegar o Plano Nacional de Educação, você vai ver várias incoerências, né? E é um documento que veio depois, né? A Política Nacional, e não considerou alguns elementos da política em curso, né? Que é essa que a gente tem de 2008. Então, a gente tem, né? Se repete, se reproduz várias dessas problemáticas que ela levantava, da questão do financiamento, do envolvimento dos gestores, né? Prefeitos, secretários, monitorar a implementação da política. O governo não adotou um processo de monitoramento, de acompanhamento, de suporte, fiscalizar as políticas, né, de financiamento, programas de formação continuada. Gente, esse negócio do sentimento eterno de despreparo do professor, da educação básica ao ensino superior, né? Eu dizer, eu não estou preparado, eu não sei como trabalhar, eu sei que existe, eu sei que é dilemático, né? A cada aluno novo que nos chega, a gente está descobrindo como que ele vai aprender as coisas, como que a gente vai dar suporte, e no núcleo de acessibilidade é assim. Mesmo eu tendo mestrado e doutorado em educação especial, eu não tenho resposta para tudo. Cada aluno novo que nos chega, a gente consegue construir as soluções e as respostas de apoio especializado para ele com eles. E da mesma forma, uma criança que a gente recebe também na educação básica, né, a gente pode construir essas soluções com ele, mais do que ler manual, cartilha, né, muitas dessas soluções com ele, com a família, a gente consegue achar caminhos. Então, a gente tem esse conjunto de problemáticas, como o intersetor, que eu falei para vocês, a área de saúde. Não adianta a gente pensar que a gente vai garantir a inclusão escolar do aluno se ele não consegue chegar na escola, se a sua cidade não é acessível, se não tem transporte, né? Se você vê aquela mãe caminhar debaixo do sol levando o filho dela com deficiência física no carro de mão, como muitas vezes eu contemplei aqui, né, na realidade nossa. Né? Então, não tem como a política de assistência que permite, né, o veículo, o transporte, então é um conjunto de questões que a gente precisa. E algumas áreas e modalidades como a EJA, olha a contradição do apoio especializado na EJA, no ensino tecnológico, os IFs, né, os institutos federais vivendo assim essa disputa, né, de entender, porque a política nem quer atender eles como educação básica e nem como educação superior, porque ele é técnico em ensino superior. Então, assim, a gente vê assim, esses embates, né, para implementar essa política. Então, ela perpassa todas essas modalidades, a educação profissional, a EJA, como é que a pessoa estuda na EJA à noite, pode ser um trabalhador com deficiência e aí vai no contraturno à tarde, né? Então, é muita contradição nesse processo, então não tem como a gente dizer que, de fato, né, esses direitos estão sendo assegurados. E assim, eu não sei, já acabou o meu tempo? Não, professora, 8 minutinhos. Tá, então dá tempo.
E aí, assim, eu trouxe alguns pontos, assim, de desafio, né? A gente tem, de avanço, a gente tem um respaldo legal importante, interessante, que nos dá diretriz, que nos dá caminhos, né? Ela abrange as modalidades de ensino, todas as modalidades de ensino. Ali, aquele trechinho pequeno da Política Nacional que fala, ó, educação especial, transversalidade da educação básica ao ensino superior, fala assim, a gente tem que pegar os trechinhos, se apegar nele e ver do que ele está prene, o que ele traz, né? Ali gestacionado que pode a gente usar a nosso favor para buscar políticas públicas. Eu faço muito isso, gente, aqui na universidade. A Edneia conhece um pouco da história, eu falei assim, muita coisa no núcleo de acessibilidade que a gente tem hoje, muito sucesso, muita coisa legal de conquista. Hoje a gente começou em 2013 com 5 alunos com deficiência, hoje a gente tem 140 alunos com deficiência. Né? Foi uma das primeiras universidades no Brasil a garantir 2 cotas para cada curso. Isso antes da cota do SISU, que saiu em 2016. Né? Então, assim, a gente manteve a nossa cota própria e mais a cota do SISU. Então, a gente tem uma ampliação de público até de outros estados de alunos com deficiência. E aí, o que a gente ainda tem de problemático, muito grande, é a formação do professor. Como ela deve ser feita? Na legislação, quem é, por exemplo, formado em geografia ou qualquer outra licenciatura, para além da pedagogia, pode ser professor especialista na sala de recurso multifuncional. Deixa eu só falar com o meu pequeno aqui que ele está usando o computador. A mamãe está conversando aqui, tá bom? Tem 7 aninhos, está mexendo no WhatsApp com o primo. Então, a gente precisa pensar esse processo de formação inicial e continuada. Como é que tem que ser feito? Onde deve ser feito? É na graduação? É transversalizando a educação especial nas licenciaturas? O que tem ocorrido? A introdução da disciplina Educação Especial, Libras, tem resolvido? Gente, aqui na Unifespa, muitos cursos de licenciatura não tinham disciplina de educação especial. Herança da nossa UFPA, que na época deram uma orientação, substitui por Libras, que é suficiente. E aí muitos cursos te retiraram, e eu, depois de Unifesp, foi aquela batalha em conselhos superiores. Eu vou para os conselhos superiores com uma justificativa de 12 páginas, que eu compilei de toda a legislação. Eu digo, ó, vocês dizem que tem só a lei de Libras e que não tem uma lei que determine educação especial na licenciatura, mas está aqui, ó. É só uma questão de você fazer a interpretação das várias legislações. Então, eu tenho esse documento, né, que fundamenta essa defesa, que eu acho que o modelo ideal seria você transversalizar. Se eu dou aula de prática, não sei o nome das disciplinas do campo da geografia, mas sei lá, prática de ensino, de geografia, alguma coisa, tivesse a transversalidade da educação inclusiva. O modelo ideal, utópico, seria essa transversalidade. Mas a gente vai demorar muito tempo para superar essas barreiras, né? E a formação continuada que a gente tem, muitas delas no Brasil foram formações aligeiradas, né, ofertadas assim numa dimensão mais tecnicista, centrada na deficiência. Isso eu falo tanto pública como privada, que foram ofertadas historicamente no país, até mesmo pelo MEC, né? Então, a gente não tem, digamos, uma apropriação do professor e mais, ele saber como fazer uso desse conhecimento que ele adquiriu. Por isso que a gente tem ainda muitas barreiras nesse processo de inclusão, tanto do professor de sala de recurso como professor do ensino comum. Só para finalizar, eu queria trazer para vocês assim, só esse esquemazinho que eu fiz, né? Então, para a gente poder pensar a inclusão na educação básica ao ensino superior e superar essas barreiras que existem ainda, tanto na prática pedagógica, inclusive, o sentimento de despreparo, a falta de condições de trabalho, essa construção da cultura inclusiva, ela é fundamental. Não tem como a gente garantir inclusão só a gente fazendo nossa sala de aula. Né? Então, é preciso a gente trabalhar na perspectiva de construir uma cultura inclusiva e do trabalho colaborativo em prol da inclusão escolar e acadêmica. Tem que ter esse conjunto se assumindo, né, como universidade que inclui, como escola e como sistema de ensino que realmente está comprometido com a inclusão. Gestão democrática, ensino colaborativo, que é uma proposta bem interessante para quem é de área específica e o professor especializado, né? Então, que é você ter o suporte de um professor especialista atuando conjuntamente com você, né? E aí a gente tem, seria tema para uma palestra específica, a gente está trabalhando, mas tem minha dissertação de mestrado
que eu trabalhei com essa temática, a consultoria colaborativa, que aí sim seria a colaboração de profissionais da área clínica, TO, psicólogo, fono, que pode nos orientar alguns procedimentos que nos ajudam no nosso trabalho pedagógico. Então, a gente consulta esses profissionais e eles nos dão orientação. É um modelo que deveria ser um serviço garantido pelos sistemas de ensino. Aquelas equipes multidisciplinares atuar na forma de consultoria colaborativa. Profissionais e familiares, né, estudante quanto possível, para poder se trabalhar. Desculpa, eu pulei aqui. Desenho universal de aprendizagem, que é um conceito, eu vou dizer recente no uso no Brasil, mas ele já tem um histórico aí no passado em outros países, né, uma perspectiva interessante, associada a essa concepção de deficiência, né, que a gente tem no modelo social, e que a gente pensa oportunidades, respostas educacionais, para garantir a aprendizagem para todos. Como é que a gente apresenta esse conteúdo, como é que a gente expressa com formas e canais diferentes, com instrumentos, com recursos diferentes, para que esse aluno aprenda, né, o conhecimento, né, que é o direito dele à educação. O plano educacional individualizado, então, são componentes para a gente poder pensar, de fato, basilares, para a gente poder pensar, e assim a profissionalidade do professor, a garantia de trabalho, né, de condições ofertadas pelo sistema de ensino, que a gente precisa garantir para, de fato, a superação desse desafio da gente não poder afirmar que a gente tem um país com uma educação inclusiva, né? A gente precisa estar atingindo esse conjunto de questões para poder a gente garantir essa inclusão. Então, acho que para início de conversa seriam esses elementos, e aí a gente abre agora para conversa, para ouvir um pouco vocês. Professora Lucélia, muito obrigada. Tá? Assim, é sempre bom ouvi-la, eu aprendo muito quando a ouço. E assim, agora nós vamos abrir para as perguntas, tá? E fiquem à vontade aí, a turma que está aí, os colegas presentes, os alunos. Quem gostaria de começar a conversa com a professora Lucélia? Edneia, só um minutinho, Adriane. O Erivelton saiu da sala e precisa de autorização para voltar. Ele não está conseguindo. Tá, eu autorizei agora, tá? O meu painel tinha travado, gente, desculpa. Não sei o que era, não. Assim, tecnologia é tão bom, né? Mas de vez em quando ela passa umas rasteiras na gente. Vocês desculpem. Tá, quem ficou preso lá de fora. Então tá. O pessoal tá tímido aí, Eu vou começar então. Então vai, Fernanda. Lucélia, muito obrigada pela sua apresentação. Eu sou professora da sala de recursos, né, da Rede Municipal de Berlândia, e pesquiso também há alguns anos, né, juntamente com a professora Adriana, ela me orientou por vários anos na graduação de Geografia, fiz especialização, mestrado e doutorado mais específico na área da surdez. Então, assim, sua apresentação ampliou mesmo, né, nossos conhecimentos, e eu me interessei por esses últimos slides que você falou do desenho universal, né, na educação. Era um conceito que eu já tinha visto sobre outras áreas, mas não da educação. Você poderia, às vezes, indicar algum autor, né, ou um livro que a gente poderia aprofundar mais nesse tema? Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Eu poderia ver um canal de poder disponibilizar literatura. A gente tem muita literatura internacional, tem uma dupla de professoras muito boas em Portugal que usa, né, essa discussão, que nos ajuda também a ampliar. Tem sites, né, em inglês, né, mas que dá legal para a gente poder entender. Há uma associação direta com a questão do desenho universal para aprendizagem, que é diferente quando a gente fala desenho universal. A gente usa o conceito de desenho universal da arquitetura, né? A gente cunhou e trouxe para esse deslocamento, mas que é uma compreensão interessante, que a gente rompe um pouco com a ideia de que você vai preparar um material específico só para uma pessoa, ou que eu tenho que preparar uma didática diferente para atender, né? É claro que eu tenho uma preocupação muito grande com a proporção que tem tomado essa discussão do DUA
anulando as necessidades das adequações razoáveis. Acho que a gente não pode pensar aquilo que é específico para o surdo, vai ser necessário, continuar sendo necessário para o surdo, aquilo que é específico para a pessoa com deficiência visual, né, intelectual, a audiodescrição, por exemplo. A audiodescrição serve para o surdo? Né? Não sei, mas assim, ela tem que estar presente em qualquer material, recurso que a gente vai fazer. Então, existe o desenho universal do que eu tento apresentar como recurso, para tentar atingir o máximo possível aquela informação, aquele conteúdo, aquele material para todo mundo, e aí a gente tem tido várias ferramentas assim, nesse sentido legal, e existe a ideia de que todos têm que aprender com DUA, né? Que é o desenho universal para aprendizagem. Como é que eu vou garantir que aquele meu aluno que eu estou ensinando lá o Teorema de Pitágoras, todos os alunos que estão na sala com deficiência e sem deficiência, eles possam atingir aquele meu objetivo, que é, qual é o meu objetivo, né, dentro desse conteúdo específico da matemática? Garantir que eles construam um conceito, a lógica do Teorema de Pitágoras. É só isso que eu quero para a aula hoje. Como é que eu oportunizo isso para aqueles meus alunos com deficiência intelectual, para os meus alunos surdos que estão ali na sala, e os alunos que não têm deficiência? O que é que eu vou levar de diferente, de resposta educacional, de resposta cultural, aí no sentido mais vigotskiano da compreensão, para que todos esses alunos, né, como diz Vygotsky, acessem pelo caminho direto, ou seja, aquilo que ele diz assim, olha, ele não enxerga. Qual vai ser o caminho direto dele para acessar esse conhecimento? São essas perguntas que a gente precisa fazer. Eu vou precisar levar a lupa eletrônica? Eu vou precisar fazer material bidimensional? Eu vou precisar fazer material tridimensional? A quem vai servir? Inicialmente, né, vai servir para a pessoa cega, que faz a exploração, enxerga através do tato, vamos dizer assim, mas ela serve para todo mundo. Material, né, vocês que são da área da geografia, né, que é uma área que tem um potencial muito grande nessa discussão da acessibilidade, né, do DUA, né, dessa perspectiva do desenho universal. E aí a gente precisa pensar nessas oportunidades para aprendizagem. Tanto para você apresentar um conteúdo, que é esse um dos princípios do DUA, como é que você apresenta um conteúdo que chega para todos e como é que você garante um espaço também singular para essas pessoas expressarem o que elas estão entendendo. Quais são os canais que vocês pensam, que a gente pensa enquanto professor para garantir? Então, o DUA, ele se sustenta assim, basicamente nesses elementos. Eu posso organizar um drive, né? Na verdade, eu já tenho, compartilhar com a professora Edneia, e aí ela pode também aí divulgar para vocês, que é um conceito interessante, associado ao ensino colaborativo, ao PEI, é esse conjunto, né, que ajuda a gente bastante nesse trabalho, quer da educação infantil ao ensino superior. Obrigada. Se puder compartilhar, então, vamos agradecer muito. Pode deixar. Quem mais? Professora Adriane, professora Rosa, professora Dulce, Brendo, Selma. Oi, Edneia, eu gostaria de perguntar à professora Lucélia, a apresentação dela é excelente. Os slides, assim, perfeitos, viu, professora? Obrigada. Os slides que dá vontade de você ficar só olhando. Muito bom. Eu gostei muito e eu gostaria só que você me esclarecesse um pouco mais sobre essa questão do laudo, né? Tem deficiência que você não precisa de ter o laudo médico. Os próprios profissionais da escola, professores, eles dão conta de ver isso, não precisa do laudo médico? Ok. Mas eu sigo ou espero mais alguma questão? Responder. Desculpa, Adriane. Não, pode ser um por um também. O meu não tem uma relação direta, mas eu gostei muito, professora. Porque você trouxe para nós uma questão muito, muito presente para nós todos. Nós, em vários momentos, nós professores nos sentimos culpados. Né? Culpado que a gente não deu conta de montar o recurso, culpado porque não conseguimos preparar a aula mais adequada para aquele estudante, culpados porque a gente ainda não tem a formação necessária. Né? Então,
o sentimento de culpa ele é muito presente para nós. E aí você traz, né? Você traz, olha, o abismo, né, que existe dentro da educação inclusiva não é aleatório. Então, assim, é uma discussão tão importante, né? Porque realmente, porque quando a gente acompanha, e o trabalho da Fernanda, ela mostra isso, né, Fernanda, da pesquisa, em vários momentos, quando você consegue ver, falando dos surdos, né, um pouquinho que a gente acompanhou, quando você consegue ver uma sala bilíngue, né, numa escola inclusiva, né, tudo mais, aquela proposta ela tem um tempo de duração curto, porque não tem uma política realmente para implementar aquilo. E aí você vê espalhado em muitas escolas, várias salas de EE com essa dificuldade, né? E, ao mesmo tempo, não garantindo que esse estudante que poderia ter uma estrutura um pouco melhor, que fosse uma sala de recursos que atendesse um pouco melhor, ou que fosse uma estrutura geral, né? Não é só para os alunos com deficiência, porque os outros alunos também. Isso. Então, um pouquinho sobre isso, tá? Gostei demais. Obrigada. Obrigada. Mais alguém? Tem outra, Ednei, oi. Tem outra coisa também que eu achei assim, às vezes é uma coisa simples para todo mundo que já está na área, mas eu achei fantástico a definição que ela fala de especial, né? O que é especial? Né? Especial, a definição fala é de específica, porque tem que ter o áudio. Achei isso tão interessante, Célia, porque parece uma coisa tão simples, e que para a maioria das pessoas a definição de especial seria outro, né? Então, isso aí para mim já valeu a noite, viu? Obrigada. Mas é importante essas questões terminológicas que a professora Dulce, né, nos traz, porque ela impacta na relação que você constrói com a família, né, como por exemplo assim, né, eu vejo muito comum em algumas instituições, né, sem falar nomes filantrópicas, os professores chamar a mãe da pessoa com deficiência de mãezinha, o pai de paizinho, né, que já tem essa conotação que se alimenta da cultura do especial nesse sentido, que infelizmente acaba numa dimensão que não ajuda, né? É que nem a gente dizer, olha, na falta do que a gente dizer, muitas vezes a gente diz, olha, mas você nasceu um filho especial, porque Deus só dá filho especial para uma família especial. Né? Então, a gente tem muito presente assim, esse discurso. A gente tem que adotar estratégias que rompam, porque ela reforça uma concepção de deficiência num modelo caritativo, num modelo benevolente. É que nem o discurso que a gente teve logo no início, né? A primeira-dama, ela fez um discurso, vocês que são da área, né, de surdez, dizendo assim, olha, nós vamos agora fazer política para ajudar o surdo. Essa expressão, essa frase do ajudar, do acolher, ele tem uma dimensão caritativa. Então, os surdos, né, os surdos e as pessoas com deficiência, a gente precisa romper, porque isso assim não ajuda e acaba, digamos, prejudicando uma compreensão real da pessoa com deficiência, né, na sua condição, na sua diversidade, no seu modo diverso de ser no mundo. Eu trabalho muito assim com essa perspectiva da gente enxergar a pessoa com deficiência com uma forma diversa de ser no mundo e não esse nosso olhar, né, do especial, né, do coitadinho, do que, né, então por isso que é importante a questão terminológica, tanto essa como também quando a gente chama cadeirante, por exemplo, né, que é muito comum a gente usar cadeirante. E se a gente for seguir a risca e dizer assim, mas se a gente está definindo a pessoa pela tecnologia assistiva que ela usa, então vamos chamar a pessoa com deficiência auditiva que usa aparelho de quê? Vamos chamar o cego que usa bengala de bengalante? Né? Então, essas coisas assim bem básicas, né? Falar, mas como é que a gente chama então? Usuário de cadeira de roda, aluno em cadeira de roda, pessoa em cadeira de roda. Então, são coisas básicas que a gente, dentro do nosso repertório de interação com as pessoas com deficiência, a gente vai aprendendo, a gente vai transformando, né? Mudando, e que é importante. Em relação ao laudo médico em específico, o laudo médico ele serve para muitas políticas. As famílias têm que ir atrás do laudo médico, isso não tenha dúvida. O que nós da área da educação
podemos fazer são identificações, né? A gente não faz diagnóstico, né, da condição da deficiência, mas a gente faz identificação. Isso é possível para a gente, dentro do conhecimento que a gente tem. A gente descreve comportamentos, a gente acompanha como ele interage, como ele reage, as respostas ao nosso ensino, a nossa intervenção, como é que acontece. A gente consegue ter esse suporte que vai subsidiar uma equipe multidisciplinar, tal como previsto na LBI, para poder fazer esse diagnóstico, né, essa definição. E nos sistemas de ensino, geralmente, a gente tem o ideal é que a gente tivesse centros especializados públicos em que você tivesse concurso para os profissionais médicos de áreas específicas, pessoal da área de TO, de fono e tal, para funcionar como um centro que poderia trabalhar com a questão do diagnóstico, trabalhar com a questão da consultoria colaborativa, e seria um centro dentro do contexto da educação, né, para poder dar base, subsídio para o trabalho nosso na educação. Não ensinar, e um fenômeno assim muito complicado que tem ocorrido na educação, é a gente trazer a clínica para a educação, gente, principalmente no campo do TEA, tá uma coisa desesperadora aqui em Marabá. Eu vejo muitos professores do AEE estão usando jaleco com o nome doutor, porque fez esse monte de curso, de programa, de não sei o quê, e agora está saindo até da escola e está atuando na clínica como doutor, professor pedagogo, né? E que ele já não tem mais nenhuma linguagem pedagógica, a linguagem toda é clínica, né? Eu falo assim, gente, olha, eu conheço, eu leio e tal, mas eu sou pedagoga, meu trabalho é pedagógico, eu não consigo dialogar ou não acho necessidade de eu dominar uma área que é de outro. O psicólogo é que tem que fazer isso, né? Então, o ideal é que a área da saúde faça o diagnóstico. O que a gente faz é uma indicação, uma identificação. Olha, existe, informar os sistemas de ensino e incentivar e dar o suporte que for preciso para a família ir atrás do laudo. Para ele ter o BPC, para ele ter outras políticas, né, importantes, né, no campo social, mas o que ele não deve ser um determinante é para a gente. O que é que eu faço diante de um laudo na minha prática pedagógica? O que tem acontecido às vezes é o professor justificar que ainda não fez nada ali para aquele aluno, com aquele aluno, porque o laudo não chegou ainda. Então, como professores, a gente precisa ver o canal do nosso trabalho pedagógico, como é que eu oportunizo. O laudo vai vir, vai ser anexado ao relatório do aluno, vai ser anexado, mas ele não é uma condição. E as escolas, o sistema de ensino que exige, ainda tem muito que exige, assim, como condição para a oferta do AEE, e acessar serviços em educação especial, é disso que a gente está falando, comete um equívoco. E até essa portaria, se vocês quiserem, eu posso mandar também o link dela, né, para poder estar fundamentando, né, essa discussão também no âmbito da escola. Né? Então, o laudo ele é necessário, mas não para determinar o nosso trabalho pedagógico, né, como condição para a gente poder fazer alguma coisa. Eu acho que... E aí é importante que a professora Adriane traz, né, que bom que dentro dessa fala assim, provocou, porque eu acho importante porque a gente vivencia esse sentimento de culpa o tempo inteiro. Né? A gente é como se não dormisse, quer na educação básica ou no ensino superior. Né? E aí a gente sofre disso, assim, por exemplo, eu tenho alunos indígenas. Então, se eu olho para o meu aluno indígena no final da minha aula e vejo que ele não entendeu o que eu ensinei, eu não ensinei. Eu tenho que descobrir uma didática que ele possa acessar aqueles conceitos da minha disciplina, entender, né? Então, é algo similar que a gente diria. Então, a gente sofre, né? Eu fui aprender a trabalhar com indígena e eles me ensinando. Eu não sabia uma didática para que eles acessassem, né, o trabalho, os conceitos das disciplinas que eu trabalho, na área da psicologia da educação, né? Então, eles ensinaram um caminho. E com a pessoa com deficiência é isso também. Eles têm muito a nos ensinar. E aí há uma relação importante que eu digo para vocês da realidade que a gente enfrenta, é como o governo, né, não garante uma rede de apoio de tecnologia assistiva para a educação básica, quando esse aluno chega ao ensino superior e que ele vai se deparar com oportunidades que ele não teve de compra de equipamento, de tecnologia assistiva na educação superior, por conta das políticas, né, de assistência estudantil, políticas de ações afirmativas, a gente vai ter que ensinar algo que ele não aprendeu na educação básica. E ele não aprendeu na educação básica não é por culpa da educação básica em si, do professor da educação básica, é por conta dessas condições de trabalho
que não são oportunizadas, não são prioridade, né, para a educação básica. Então, a gente fica no modelo de sala de recurso, de AE, que você atende 1 hora por dia, 2 vezes na semana, e que não é suficiente para se compor com uma rede de serviços que é necessária para a gente, de fato, escolarizar todos os alunos da nossa sala de aula. Que, Edneia, travou aí ou foi minha internet que caiu? Não, acho que tá ok. Não, tá ouvindo? Ah, Tô. tá. Temos mais um aluno que gostaria de falar, o Erivelto, e aí a gente encerra com a fala do Erivelto por conta do nosso tempo, tá? Mas assim, já fica, vou aqui avançar aqui no sentido já de pré-convidá-la aí, né, para um outro momento que a gente vai organizar aí, porque são muito assuntos, muito bons, né? Oi, lindo, tudo bem? Tá? Lindo! E aí, a gente fica com agora a última fala do Erivelto e já partindo para a sua resposta como finalização desse grande momento e quero muito agradecer a sua presença. Erivelto. Muito obrigado, Edneia. Professora, foi excelente a sua explanação, né? Que pena minha conexão aqui caiu. Na verdade, minha conexão caiu, eu não consegui voltar a tempo, quando você começou a falar do DUA. Mas, assim, tem uma experiência que eu vivenciei na escola, em relação ao professor de apoio, que as escolas também utilizam outras estratégias. Por exemplo, eu tinha um aluno com espectro, né, autista. Só que na sala dele tinha uma aluna com síndrome de Down. Aí esse professor de apoio, no papel, ele era para o aluno com autista. Só que na prática atendia a aluna com síndrome. E tem essas estratégias também, né? Porque por causa do diagnóstico, né? Por causa daquelas referências, né? Quem tem apoio, quem não tem. Verdade. Aí utiliza dessas estratégias também. Nossa, eu queria perguntar tanta coisa, mas eu perdi muito a fala. E, assim, esse negócio da questão de criar uma rede, né? A Adriane está me orientando no trabalho de doutorado, né? E eu fico discutindo com ela. Eu acho importante essa questão da rede solidária, nesse sentido mesmo, de ampliar esse apoio, né? Ampliar essa questão da transversalidade também, tá? Eu queria falar mais, mas eu estou tão feliz com sua fala foi tão coesa, né? Como a Dulce falou, né? A gente utilizava esse especial, né? Como algo até pejorativo mesmo, né? De estereotipar aquela criança, né? Com alguma deficiência, né? E o especial vem de específico, né? Como dislexo, né? Eu descobri que eu tinha dislexia aos 9 anos de idade, porque eu não conseguia ler, escrever, codificar as letras. Então, foi a partir dos 9 anos que eu conseguia entender, a ler essas coisas. E eu tinha aquela demanda naquele período, só que isso no início da década de 90, né? E as pessoas não entendiam, né? E por causa dessa experiência, eu tento buscar material para os meus diversos tipos de alunos, fazer isso. E é isso. Muito obrigado. Fiquei muito feliz com a sua fala, até onde eu pude acompanhar. E desculpe, pessoal, por delongar aqui, tá? Valeu. Imagina, foi ótimo sua fala, né? Acho que foi um ponto realmente que... E aí eu lembrei da pergunta da Dulce sobre o laudo. O laudo condiciona esse tipo de apoio, quer com estagiário, quer com profissional de apoio, quer com acompanhante especializado, né? Que varia, né, na legislação os perfis, especialmente para autistas, né?
E aí aqui também se repete isso, a questão do estagiário, para definir precisa ter o laudo, né? Então tem, e na verdade a ideia não deveria ser essa, seria uma análise do que é, né, do que é preciso em sistema de ensino acreditar na escola, né? Dizer assim, olha, é claro que tem um volume muito grande, né? Mas isso depende também daquela cultura inclusiva, da formação da escola, do professor, da rede como um todo, entender o sentido do que é ter um profissional de apoio, né, no contexto da sala de aula, no contexto da escola, o que é ter um especialista, o que é ter um professor de ensino colaborativo, dando suporte ao professor que atua na escolarização, no ensino, no ensino comum, né? Então, a ideia é que não houvesse essa condição, e sim a escola tivesse uma autoridade de identificar aquela necessidade, porque você tem pessoas com deficiência que não precisa de estagiário, não precisa de profissional de apoio. Então, é preciso, né, que se você identifica uma pessoa com paralisia cerebral, né, que não tem autonomia, né, nas questões de vida diária, então, assim, não precisa o laudo em si, a condição, não tem laudo, não vai ter, né, ou quando, que acontece muito, o professor, aquele estagiário ou profissional de apoio não vai, a pessoa é mandada para casa, né, então, assim, tem muitas situações que os sistemas de ensino precisam amadurecer, e eu acho que a universidade, atuando de forma conjunta, não a universidade ensinando a educação básica, para a gente aqui é filosofia, e porque eu venho da educação básica, e eu trabalho muito com pesquisas colaborativas, todos os meus orientandos, né, de programas de pós, a gente trabalha com pesquisa colaborativa na graduação, então a gente tem que ter essa relação com a educação básica nos ajuda muito a aprender sobre os alunos que nos chegam, né? A gente traz a professores da educação básica para conversar com os professores da educação superior sobre os alunos que nos chegam, né? Então, a gente tem essa parceria, ela é importante, como a gente falou, assim, essa relação universidade e escola, e só assim a gente vai poder, de fato, construir, né, um movimento pela educação para todos. E a educação especial, eu acredito, a gente pensando nesse viés do especializado, dando esse suporte no ensino comum, como a professora falou, a gente vai tornar a educação para todos muito melhor. É isso que a experiência tem nos mostrado. Aquilo que a gente faz específico para uma pessoa, né? Foi para aquele aluno, né? Com deficiência intelectual, ele serviu para todos os alunos da turma, né? Então, acho que essa filosofia ela é importante. E a dislexia, gente, entre outras, é algo extremamente doloroso e negligenciado historicamente, e a gente precisa mudar esse cenário. Ao mesmo tempo que a gente é de uma área, a gente tem que lutar, continuar lutando pela educação de todo mundo. Então, a gente tem que transitar também nesse movimento, né, de ter programas vinculados. Você, como você falou, essa sua trajetória de exclusão, né, é importante os sistemas assumirem essa responsabilidade também. Eu só agradecer, né, o convite, o momento, e dizer que a gente pode estar em outros espaços também. E eu queria só divulgar aqui para vocês também, hoje é um momento histórico, né, que o primeiro programa de mestrado em educação inclusiva está divulgando o edital. A gente ainda não tem ainda polo em Minas, né, Gerais, né, a gente tem polo em São Paulo, no Pará, no Paraná, tem bastante universidades estaduais no Paraná, e em Santa Catarina e Mato Grosso. E São Paulo, ali em Presidente Prudente, né, que é a coordenação geral, um mestrado em rede profissional, e que está aberta as inscrições. Eu espero aí que a Edneia possa compartilhar, né, que os professores é voltado para professor em efetivo exercício da educação básica pública, né? E futuramente os professores que são da universidade aí, o FOPA também, outras universidades, vai ser aberto edital para cadastro de novas instituições nesse programa, e que é um programa bem interessante para essa formação necessária ao professor. Obrigada. Professora Lucélia, a gente fica muito feliz. É só nos enviar o material que a gente compartilha. A gente tem um grupo de coordenadores e aí a gente faz o compartilhamento com todos os membros aqui presentes neste. Travou para mim, travou um pouquinho. Travou? Então, só um pouquinho. Só um pouquinho. Então, assim que a senhora fizer o compartilhamento,
a gente repassa a todos os membros aqui e incentiva a participação daqueles que quiserem estar à frente aí. Nós vamos dar encerramento aqui, passa a palavra à professora Adriane aí, e muito obrigada, viu? Assim, por Obrigada, compartilhar professora. conosco.